Olá, meus povos e minhas povas, eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje precisamos conversar. Eu sabia que muita gente não conseguia sequer suportar a ideia da existência desse novo filme da Branca de Neve e por isso, inevitavelmente, iria discordar da parte da minha crítica em que eu elenco pontos positivos. Só que sabe-se lá como, eu ainda consegui me surpreender com as esperneadas de alguns por aqui nos comentários, viu? Tá fazendo malabarismo, ginástica, se esforçando demais pra elogiar o filme. Ganhou dinheiro pra falar bem? Quanto foi que você ganhou da Disney? Tá bom, tá querendo ser o diferentão, tá querendo agradar a turma da lacração. E por último, mas não menos presente... Tá passando pano. Pô, gente, eu nem sei de onde vocês tiraram isso, porque não tem como eu tá passando pano. E eu tenho como provar, já que pra onde quer que eu vá, eu só tenho usado a Insider. E quem conhece a Insider sabe que não precisa passar. Ela pode até ficar meio amassadinha quando você põe no guarda-roupa, agora mesmo, eu tirei do guarda-roupa, ela tá um pouquinho amassadinha. Mas é só vestir que ela vai naturalmente desamarrotando no próprio corpo. Atributo que ajuda e muito quem tem uma vida corrida e não gosta de perder tempo com esse tipo de coisa, né? Ficar passando roupa. Que coisa chata. E quer mais ajuda? Que tal parar de ver suas roupas estragando com frequência? É só lavar direitinho na sacolinha que vem na sua compra que a sua peça Insider vai durar muito mais do que as roupas de algodão, por exemplo. Sim, porque a Insider não desbota nas lavagens. Vem ano e vai ano. Essa minha primeira camisa tá do mesmo jeitinho que chegou. E fora que pra quem reclamava que a Insider só tinha um tipo de camisa, agora não pode mais dizer isso. Só de tech t-shirt tem a tradicional, a manga longa, a gola V, a Edge, que tem esse corte diferenciado, a Heavy, que tem um tecido mais grossinho, e a Heavy Slim, que tem gola fina, mangas mais curtas e é mais justinha. Modelos masculinos e femininos em tamanhos que vão do PP ao XXGG. Sem falar que ainda tem a camisa polo, a camiseta Henley, que tem esse corte mais sofisticado, e a camisa Future Form, essa social top que repele líquidos. Bateu, repeliu. Como se não fosse bastante, ainda tem calças, shorts, saias, cuecas, calcinhas, tops, todos os tipos de peça para deixar o seu dia a dia mais confortável. No momento que eu tô postando esse vídeo, estamos nos últimos 2 dias do mês do consumidor Insider. Então ainda devem ter promoções super supimpas diretamente no site. Mas para deixar sua compra ainda mais barata, você pode usar o meu cupom SUPER8 que te garante cumulativamente mais 15% de desconto. E aí, somados os abatimentos, podem chegar a 35% off. Agora, caso o mês do consumidor já tenha passado, o meu cupom vai continuar valendo. E vale a pena você dar uma olhadinha na loja da Insider para ver se não tem alguma promoção bacana vigente. E tecnologia, variedade, conforto, performance e no seu estilo é com a Insider. Mas enfim, voltando ao nosso trelelê, pense num chororô, numa pirraça, numa bateção de pezinho assim pra se impor no grito e, em suma, um comportamento tão mimado e infantil que eu me senti como o Schwarzenegger naquele filme de um Tira no Jardim da Infância. Para deixar bem claro, eu não estou falando de quem discordou de mim, eu estou me queixando de quem decidiu partir pro pessoal. Em vez de falar do filme, falou de mim e ficou ali, que eu sou desonesto, que eu sou não sei o que eu não sou sei das quantas, de forma vã, levantando motivos escusos pelos quais eu teria apontado pontos positivos no filme. Olha só, será que não é porque simplesmente eu achei esses pontos positivos? Não foi tanta gente assim também. A ver pela proporção de dislikes desse vídeo, só 6,7% rejeitaram a minha crítica. Porém, são uns poucos que fazem muita questão de ser barulhentos e virulentos, às vezes até publicando vários comentários seguidos. Porque Isso aqui ainda não foi suficiente. Deixa eu esculachar mais um pouquinho. E podem continuar à vontade. Hater bom é hater engajado. Agora sim, com todo respeito, dá pra notar como muitos têm uma dificuldade cognitiva severa e ou não exibem muito discernimento próprio, pois pelos tipos de comentários bem padronizadinhos, me parece muito que nem assistiram ao filme. E aí, você aí que me acusou de desonestidade, seja honesto consigo mesmo. Você ao menos viu o filme? Ou só viu algum resumo por aí, ou só ouviu falarem mal, e como já não tinha boa vontade mesmo, pegou as palavras dessas pessoas e saiu por aí propagando com uma propriedade ensandecida, como se fosse uma verdade incontestável, e consequentemente sem o menor respeito com opiniões divergentes. Sim, porque a expressão passar pano é usada para apontar quem defende algo factualmente errado. E estamos falando de um filme. Gostar ou não gostar não é calcado em fato.
mas em sentimento que gera uma opinião. E um mesmo filme pode gerar sentimentos e opiniões diferentes em pessoas diferentes. Mas quando a pessoa diz que eu estaria passando pano ou recebendo dinheiro da Disney pelo fato de eu destacar alguns pontos que me agradaram, essa pessoa acha mesmo que é o porta-voz da verdade absoluta? Ah, por favor, né? Menos, né? Bem menos. Sabe onde chegou? Bota menos assim também. E o mais louco desse comportamento é que eu nem defendi o filme. Eu só posso concluir que muitos que me atacaram nem o meu vídeo assistiram, avaliem o filme. Pelo menos não até o final do vídeo, porque eu até comecei dizendo que eu não via fundamento nas críticas prévias que o filme recebeu antes mesmo de estrear. Pra mim, dentro do contexto geral, essas coisas realmente não me incomodaram. Mas logo em seguida, eu fui bem claro ao dizer que isso não significou que eu gostei do filme, pois eu vi vários outros problemas que pra mim foram piores e mais decisivos. E então, eu comecei a descascar. E essa coisa não fede nem cheira, mais do mesmo, xoxa, até define o filme como um todo. Eu não entendi porque ele não falar seria algo que precisava de correção aqui nessa versão. O roteiro acabou vitimizando até a própria protagonista. O que torna essa produção aquém das boas memórias da animação é que, se aquele filme lá não me provoca enormes emoções, esse aqui tem ainda menos força para chegar perto disso. Ainda que no meio disso eu tenha apontado alguns valorezinhos aqui ou ali, eu deixei muito claro que eu não gostei do filme, que ele não funcionou pra mim, e que eu achei medíocre, mediano, pequeno, fraco, xoxo. Então, criatura, pensa um pouquinho assim, força um tico que você consegue. Como é que eu posso estar passando pano, sendo que eu desci a lenha em um monte de coisa muito mais crucial e determinante pro conjunto geral do que meras superficialidadezinhas, como a menina é feia, a menina é bonita, os assuntos não é feio, não é esquisito. A outra lá não é latina, não sei o que. Favor, né? É uma distorção da realidade tão grande como acreditar que o professor Girafales estaria realmente defendendo o seu Madruga naquele trecho clássico. E devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo, de um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário, de um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. É que eu não gosto de ser elogiado em público. O que reforça aquele meu pensamento de dificuldade cognitiva. Pode ser, mas pode ser simplesmente porque a pessoa nem viu o vídeo mesmo e aí já foi apressadinho ali, é precoce. Mas seja por dificuldade cognitiva, seja por opiniões apressadas, não à toa essa galera gosta de ficar orbitando em torno dos mesmos temas. Lacração, woke, não sei o que. Deve ser mais fácil para as cabecinhas deles processarem, né? Mas aí se descer uma camadinha de profundidade na conversa, os pensamentos começam a enroscar e dar pane na cachola. Porque um outro tipo de comentário que eu recebi bastante foi de eu estar fazendo ginástica, malabarismo, esforço para exaltar qualidades no filme. Gente, isso seria risível se não fosse trágico. Vocês estão tão desacostumados com a argumentação assim mesmo, é? Tudo bem que eu preciso aprender a condensar melhor os meus textos, eu acho que eu tenho ficado cada vez mais prolixo, mas ainda assim é uma simples argumentação que eu faço em todos os meus vídeos. Eu fico ainda mais embasbacado com alguns comentários que diziam gostar do meu canal, de admirar muito o meu canal, mas que aqui, nessa crítica de Branca de Neve, eu fiz ginástica. Pera aí, gente, você gosta do meu canal mesmo ou tá só falando da boca pra fora pra tentar fazer chantagem emocional comigo? Porque se você realmente gostasse e conhecesse meu canal, a minha forma de argumentar não deveria ser nenhuma surpresa. Só que agora, quando você ouviu que não queria, aí convenientemente eu passei a fazer ginástica, né? Essa gente inventa cada coisa. Eu podia muito bem só chegar aqui e vomitar um monte de improviso, primeiras ideias, adjetivos e frases de efeito, mas não consigo, não faz parte da minha identidade. Eu faço questão de dar o meu pensamento e tentar explicar da melhor forma possível para que fique bem claro. Agora, se você é um daqueles para quem a crítica só tá certa quando concorda contigo, na verdade você nunca gostou do meu canal, nunca gostou de mim, né? Você só gosta de ter seu ego acalentado quando a gente combina. E se a argumentação agora virou ginástica e malabarismo, eu prevejo que isso pelo menos vai me deixar em forma. Bonitão. Mas beleza, porque piora, já que mais absurdo ainda foi a turma que passou a atacar a minha idoneidade e a minha honestidade, insinuando, interrogando ou até afirmando categoricamente que eu estaria recebendo dinheiro da Disney. Olha as ideias de como funciona os tic-tac dessas pessoas. A Walt Disney teria desembolsado uma grana para que eu tacasse o sarrafo no seu filme? Ou você vai dizer que isso aqui te parece um elogio? Tá longe de ser aquela tragédia, aquela vergonha, aquela humilhação que vinham anunciando, mas também tá longe de ser capaz de nos maravilhar e nos encantar, como presumo ser a função de um conto de fadas. Pode tacar junto naquele balaio de filme medíocre que, se bem não fizer, mal também não faz. Mais ou menos como vem sendo esses últimos live action da Walt Disney.
E de repente pode até acabar fazendo algum sucesso com a gurizada mais catarrentinha. Pensa um pouquinho, assim, eu vou esperar você pensar um tiquinho. Deu tempo de processar um pouquinho a informação? Joia. Você realmente acha que a Walt Disney iria aprovar esse texto? E essa parte que eu falei sobre crianças foi uma mera especulação, porque eu achei Mufasa e Moana 2 bem, e me surpreendi com a bilheteria dos dois. Provavelmente porque as crianças devem ter curtido, mas eu não tenho parâmetro de gostos infantis aqui em casa, então apenas, joguei. Pode ser que funcione com as crianças. Então acredito que dá pra combinar que eu não falei bem do filme. E mesmo que eu tivesse falado bem do filme, exclusivamente bem, eu estaria no meu direito, chuchuzinho. Não aconteceu comigo, mas eu tenho certeza de que em algum lugar alguém adorou o filme. E a experiência dessa pessoa não vale menos que a sua não, tá? Inclusive, quando eu faço uma crítica aqui, eu procuro sempre manter o respeito aos diferentes gostos. Assim como eu também procuro respeitar a própria peça artística e os envolvidos na produção. Porque eu já trabalhei com audiovisual, não foi cinema, foi sketch pra internet, e mesmo assim eu sei o tanto de tempo e dedicação que muitos colocam na obra. Não é que a gente não possa descascar uma obra ruim por pena, mas é que, por outro lado, eu não gosto de descascar uma obra levianamente. A menos que seja, na minha concepção, um projeto absolutamente deplorável, eu não acho justo chamar de lixo, merda, porcaria, bosta, qualquer coisa que minimamente me desagrade, porque, pra mim, 8 ou 80 são bem raros. Pra mim, eu já disse aqui no canal, a maioria das obras tá ali, na meiota, às vezes pendendo um pouquinho pra cima, às vezes pendendo um pouquinho pra baixo, e nesses casos eu acho totalmente condizente ressaltar os pontos positivos e negativos. Mas parece que as pessoas estão perdendo a sensibilidade com nuances. Agora parece que só existe o maravilhoso, deslumbrante, espetacular, ou o lixo, que merda, que perda de tempo. E eu tenho notado que isso vem virando um ciclo vicioso se retroalimentando, pois está crescendo também uma tendência de canais investindo no hate para gerar views e farmar popularidade ao sempre pintar o próximo filme como o pior do ano, o maior desastre, a maior decepção, etc, tal, e coisa e pimba. Pudera, né? Perceberam que exagerar dá mais audiência do que ser ponderado, então vão usar isso para garantir o ganha-pão. Só acho que isso acabe contribuindo com o aumento desses excessos. Tá, mas não vou defecar regra não, só dando meu palpite, cada um sabe o que é melhor para si, mas não esperem de mim ter esse mesmo comportamento de ame ou odeie. Para eu cogitar usar essas palavras pesadas, eu tenho que realmente achar o filme muito ruim, ele não ter mexido nem um pouquinho com as minhas emoções e eu não posso encontrar nenhum mínimo valor, mesmo que esse valor não me tenha como público-alvo, porque se eu encontrar, eu vou apontar e vou destacar, e nem por isso eu vou estar passando pano. Até porque eu tenho outro respeito, que é com o quê? Com os meus próprios sentimentos, sensações e emoções que uma obra me desperta. A minha forma de elaborar uma crítica não é ficar caçando coisas para falar bem ou falar mal. A minha forma é sentir o filme, experienciar todas as suas passagens. Aí depois, com essas emoções guardadas na mente, solidificadas, depois que eu chego em casa, aí eu vou tentar decifrar o que fez eu me sentir assim ou assado. E se durante um filme ruim, ele me provocou algum momento de agrado, me fez rir numa comédia, me deu um apavorozinho num terror, ou se durante um filme bom ele me provocou algum momento de desagrado, eu vou procurar ser fiel a isso. Pode ter certeza que eu não vou esculachar um filme só para acompanhar a maioria, agradar esse ou aquele público mais reclamão e trair meus sentimentos. Sendo que seria muito mais fácil seguir a correnteza. Ah, é porque eu quero ser o diferentão? Não, é porque eu tenho a minha personalidade, o meu próprio discernimento e o meu compromisso com a minha verdade. Porque também eu tenho muito respeito, adivinha com quem? Com vocês. Eu respeito a experiência de vocês ao ver um filme e eu quero, aliás, só quero não, eu exijo reciprocidade. Você não precisa aceitar o que eu tô dizendo, não precisa mudar de ideia, você não precisa ir ver um filme porque eu falei bem ou deixar de ver porque eu falei mal, nem eu nem ninguém, porque isso nem é o papel da crítica. Vá ver os filmes que te despertam curiosidade, não veja aqueles que não te despertaram, isso é o mais determinante. Mas vi me atacar pessoalmente porque eu destaquei pontos positivos num filme que você não gostou, ou sequer nem assistiu e já tem como não gostado, ou porque destaquei pontos negativos num filme que você gostou, isso é um desrespeito que não vai ser bem-vindo aqui no canal não, tá? Pois, vou repetir, a sua experiência, os seus sentimentos e a sua opinião não são os únicos possíveis, legítimos e iluminados pelos anjos. Você não é o alecrim dourado com purpurina que você tá pensando que é não, tá? Vivências, conhecimentos e acervos mentais diferentes causam apreciações diferentes sobre uma obra. Nem melhor, nem pior, nem certo, nem errado. Apenas
diferente. Ah, então o que é que você tá fazendo aí, crítica de não sei o quê? Então, a diferença é que eu procuro trazer a minha opinião aqui da forma mais profissional possível, reunindo o máximo de acervo e conhecimento que eu puder em compromisso com a atividade de crítico para poder argumentar da melhor forma possível, com o mais embasamento possível, de acordo com a história do cinema e as técnicas da produção cinematográfica. E não para parecer melhor do que você, mas apenas para ser mais embasado mesmo. Desta forma, se eu não me acho melhor, por que eu deveria aceitar que você se ache? Só porque você não gosta de obras que o seu grupo taxa como lacrates? A propósito, esse é um outro tema que um grupo de criadores tem se utilizado bastante para também gerar views, olha só. Novamente, se tem um público atraído por qualquer conteúdo que faça menção aos termos lacrates, lacração, woke, pode ter certeza que vai ter gente querendo explorar as views fáceis desse grupo que se satisfaz em ficar rodando em torno desses temas infinitamente. No entanto, se ao me ver utilizando certos termos ou aplicando certos argumentos que a sua turma não gosta e você logo pense Lacrador, lacrate. ou se você não consegue se desvencilhar desse tema e só consegue enxergar isso nas pessoas, eu preciso te informar um negocinho. Isso diz mais sobre você do que de mim. Porque isso mostra até onde você consegue chegar numa conversa, pois não deve haver muito mais na sua mente. Seja por interesses, seja por cognição. Não vou dizer o que é o quê. Mas saiba que eu mesmo não compartilho da sua paixão por esse tema, que na boas, me dá uma baita de uma preguiça. Por isso, ao assistir um filme, eu transitei e defequei se trocaram a etnia de um personagem, por exemplo. Eu prefiro me concentrar em várias outras decisões técnicas e artísticas que compõem um filme. Portanto, se te irrita, se te indigna, se te enraivece a minha indiferença por esses temas que eu considero limitados, mas que você tanto preza, não precisa vir aqui me assistir. Agora, caso decida vir, seja muito bem-vindo para assistir, para dar like, para dar dislike e para debater, desde que seja com respeito, porque eu não te dei liberdade para vir aqui no meu canal, que é a minha casa, para, inflamado por suas pautas malucas, insinuar que eu estaria traindo a minha ética profissional. Não meça o meu caráter com a sua régua moral. E tenho dito, pois eu te garanto, se tem uma coisa que eu prezo é pela minha credibilidade. Por isso, eu alugo o espaço publicitário aqui no canal, mas jamais eu cheguei perto de sequer cogitar em vender a minha opinião. Se eu trago algum produto ou algum serviço para anunciar aqui e não for algo que eu já conheça, já tenha interesse ou já use, pode ficar certo de que eu fiz uma baita pesquisa até finalmente aceitar. E acredite ou não, mas eu não faço qualquer coisa por dinheiro mesmo. Eu rejeito muita coisa que provavelmente você que me acusa não recusaria. Gente, eu podia estar multimilionário nas Bahamas agora se eu tivesse aceitado bets, por exemplo. Mas como não é algo que me apeteça, nem que eu recomendaria para os meus amigos, eu não me sentiria bem anunciando aqui para vocês. Então eu nego bets, investimentos duvidosos, hoje mesmo eu neguei produtos ou serviços que vão contra os meus princípios ou que ainda não conheço muito bem. Outra coisa, ao trazer algo para vocês, as marcas geralmente têm um briefing, que resumidamente é um documento do que eles gostariam que eu apresentasse sobre o produto ou serviço. Daí eu sempre vou checar se as informações conferem. Então, gente, eu só faço publicidade daquilo que eu realmente acredito, daquilo que eu realmente acho que tem valor para vocês. E se na minha publi fizer algum elogio, é por minha conta. E aí pode ter certeza que vai ser 100% sincero, incluindo conteúdo patrocinado para apresentar um filme ou uma série. Porque eu faço sim desses, já fechei com Globoplay, Telecine, Max, Prime Video, Diamond, Disney, mas nunca é uma crítica paga. Nunca é para elogiar uma obra. E eu duvido muito que isso até exista por aí, porque publicidade envolve muita gente, e quando envolve muita gente, mais difícil de guardar um segredo. E se houvesse esse tipo de coisa, de crítica comprada, pode ter certeza que já teria vazado. E mesmo que existisse, eu acho que eu já deixei muito claro que eu jamais arriscaria minha credibilidade e minha honra. Por isso, quando eu faço esse tipo de publicidade, de filme ou série, eu simplesmente não faço um conteúdo opinativo, mas um conteúdo informativo. Eu explico do que se trata o filme ou a série, apresento curiosidades, apresento o tema, a sinopse, a história, elenco, direção, roteiro, outras coisas da mitologia. E olha só que maravilha, sempre que isso acontece, eu ainda identifico como conteúdo patrocinado, já que o YouTube tem essa ferramenta para fazer essa identificação. Pode ver no canto superior esquerdo esse contém promoção paga. Ah, mas no vídeo de Branca de Neve tem isso, então você assume que ganhou dinheiro da Disney? Não, porque primeiro uma crítica é um conteúdo opinativo. Se eu tivesse fechado com a Disney, eu teria feito para ela um conteúdo informativo. E segundo, porque essa promoção paga no vídeo de Branca de Neve é sobre a Insider. Mas uma coisa que muitos de vocês podem acreditar é que a gente que produz conteúdo queira sempre ficar bem na fita com os patrocinadores, né? Na cabeça de vocês eu poderia não querer falar mal de Branca de Neve para não me queimar com a Disney, né? Não de novo. Primeiro porque eu falei mal sim, segundo
Porque, honestamente, eu não tenho essa preocupação, gente. Exercendo a atividade de crítico há quase 10 anos, eu sei que dá pra separar muito bem as coisas. Eu posso muito bem fazer um vídeo patrocinado informativo para qualquer distribuidora ou estúdio, mas na hora de fazer a crítica sobre qualquer obra deles, eu vou ter toda a liberdade para falar o que eu quiser sem me preocupar com retaliações. Porque na crítica o meu compromisso é só com os meus sentimentos, com a minha verdade e com vocês, como eu já falei. E olha que surpresa, as empresas entendem isso e também sabem separar as coisas. Tanto que eles fazem sessões antecipadas exclusivamente para críticos e jornalistas, são as cabines. E a gente pode sair de lá amando ou esculachando, descendo o sarrafo nos filmes que eles sempre voltam a chamar. Uma vez eu até vi um amigo meu que estava começando na crítica agradecendo nos vídeos uma distribuidora por ter chamado ele para cabine. Eu mandei o papo para ele, rapaz, não precisa agradecer não. Não há qualquer amarra entre você e a distribuidora, pois eles não estão fazendo nenhum favor para nós críticos. A crítica, positiva ou negativa, também é de interesse deles, já que ela vai levar o nome do filme ao público. E o vínculo é só esse. A gente pode ver o filme antes para poder lançar a crítica mais cedo e eles ganham reforço de marca orgânico. Tem mais nenhuma obrigação ou gratidão além disso. Inclusive serve de dica aí pra quem tá começando na crítica. Ah, mas quando saíram as primeiras críticas de Branca de Neve no Rotten Tomatoes, a aprovação era favorável e depois caiu. Os primeiros críticos certamente foram pagos. Então, eu continuo não acreditando nisso. O que pode ter rolado é esse sentimento de gratidão de iniciantes. Um pessoal que pode ter sido convidado para sessões especiais, com coquetel, presença de elenco e, por causa disso, acabou olhando de forma mais benevolente pro filme. Se tem gente que sente gratidão por participar de uma cabine, avalie por uma sessão especial, né? Mas daí, pra você querer generalizar e afirmar que quem gostou do filme ou que quem apontou alguns pontos positivos é porque recebeu algum benefício por trás dos panos, é pura neurose, paranoia e maluquice, gente. Até porque esse filme não tá sendo tão odiado como vocês estão plantando, não. Só vendo o Rotten Tomatoes, quando as votações se consolidaram e a aprovação caiu, ela estabilizou por volta dos 40%. Ou seja, a cada 10 críticos votantes, 4 gostaram do filme. Sim, gostaram. Não acharam medíocre como eu, porque uma nota considerada como medíocre lá no site entraria como reprovação. E olhando as notas, olha a média dos críticos, 5,2. Isso não condiz com um lixo, uma porcaria incontestável. Condiz com uma obra medíocre. E se a gente olhar pela aprovação do público verificado, 73% de aprovação e a nota 3,9 de 5. Ou seja, parece que existem pessoas gostando desse filme, olha só que surpresa. Ah, mas no IMDb a nota tá 1,6 e caindo. Por que será? Vamos pensar um pouquinho, né? Porque no IMDb volta qualquer um. É só fazer um cadastro simples no site, vários se quiser. E outra, você vai realmente negar o movimento para negativar o filme por lá? É só a gente voltar pro Rotten Tomatoes. A aprovação é de 73% é do público verificado. Ou seja, o público com um cadastro velho, que comprovou a identidade e que não apresenta distorções nas votações. Mas quando a gente clica em todas as audiências, que inclui gente que acabou de fazer um cadastro, podendo até ter feito várias contas falsas também, pimba! A aprovação cai para 19% com 1,5 de 5 de nota. Beleza, então com isso eu quero dizer que o filme é bom e vão lá assistir? De forma alguma. Eu mesmo não conseguiria recomendar para um amigo assim se não tivesse filho, né? Porque tendo filho eu dou essa margem de dúvida. A criança gosta de cada coisa, né? O que eu concluo é que há sim uma articulação para negativar o filme, assim como essa movimentação de comentários muito parecidos, usando mais ou menos os mesmos termos por aí, e no meu vídeo de Branca de Neve também não é tão orgânico quanto parece. Não tô dizendo que seja um movimento orquestrado e especular um monte de teoria da conspiração, não. Acho apenas que tem muita gente se reunindo movido pela raiva, pelo desejo de destruir a reputação desse filme, como se estivesse numa cruzada muito da relevante. Mas olha, eu até entendo quem fica gritando o que vai te pegar, olha a lacração, porque no fim das contas, isso se torna capitalização para eles. Mas quando eu vejo uma galerinha engajando nessa luta contra moinhos de vento, pra mim me parece muito falta de problema, sabe como é? O grande propósito da pessoa é detonar a Branca de Neve lacradora. Oh, meu pai. Parabéns aí pelo seu grande feito. Mas até que bom que você não tem um problema maior para lidar. Porque assim, gente, depois que a minha esposa começou a lidar com a doença dela, o câncer se espalhando e sofrer com mal-estar, náuseas, fraqueza, dor, agulhadas e mais agulhadas em exames e mais exames, quimioterapias e cirurgias, e mesmo assim tentar levantar sorrindo e brincando sempre que tem um pouco mais de disposição, isso me deu uma nova perspectiva de vida, sabe? Eu pude notar com mais clareza que existem problemas de verdade
e problemas inventados. E simplesmente não vale a pena se desgastar por essa segunda categoria. Então quero até aproveitar para deixar essa dica. Não crie problemas onde não existem. Não perca seu tempo lutando contra moinhos de vento como Dom Quixote. Dê preferência para aproveitar, desfrutar e gozar da vida da forma mais positiva que você puder. Pois quando você contribui para tornar o mundo esse salve-se quem puder, cheio de acusações vãs, xingamentos gratuitos, essa polarização, desmerecimentos desnecessários, quando você mergulha nesse tipo de ambiente, você sai contaminado e quem cultiva coisa ruim acaba colhendo coisa ruim. E aí, se problemas de verdade chegarem na sua vida, tomara que não cheguem, mas se chegarem, você vai ter esgotado a sua saúde mental a troco de bobagem. Como essa, em específico, que é só um filme, gente. Você que me atacou pessoalmente pode até achar que eu senti o seu ataque e isso me afetou porque eu resolvi gravar um vídeo, né? Mas não, eu ando até anestesiado por causa do que a gente tá passando aqui em casa. Então eu verdadeiramente resolvi gravar isso aqui para tentar compartilhar esse conhecimento que eu adquiri recentemente a quem interessar. Nem todo mundo vai ver valor no que eu compartilhei aqui, nem todo mundo vai sequer chegar aqui nesse momento, mas se eu conseguir ajudar uma pessoa a se reavaliar, eu acho que já valeu o esforço. Já para os demais, os casos perdidos que continuam ensandecidos, virulentos, enraivecidos, decepcionados, podem comentar o que quiserem. Podem dar dislike também. Como eu disse antes, hate é bom e hate é engajado que ajuda a hypar o canal. Mas sinto informar que se você me imputar falta de ética ou falta de compromisso com o meu trabalhinho, me acusar de ser vendido, não respeitar opiniões divergentes, ser preconceituoso, racista, etc., você vai ficar falando sozinho, tá? Porque tem um botãozinho mágico aqui que é uma coisa de louco, uma belezura. E aqui, na minha casa, eu prefiro deixar o papo mais saudável. Sua baderninha, você pode fazer à vontade pra lá, ó. Ah, porque eu estou muito decepcionado com seu canal. Você pra mim perdeu valor porque você se vendeu aos lacrates que não sei o que não sei das quantas. Então, o caminho de vinda que você pegou é o mesmo de volta. Só dá meia volta e... Mas, se você faz parte do público que sabe conversar, que sabe viver em comunidade, que sabe ouvir o contraditório e sabe lidar com divergências sobre as interpretações e observações sobre os filmes, que eu tô ligado que é a maioria de vocês que me enchem de orgulho por ter conquistado a sua atenção, sinta-se muito bem-vindo para concordar ou discordar, lembrando, desde que com respeito, mas eu confio em vocês. Mi casa, então, é sua casa. E agora você pode clicar no meu link na descrição, comentário fixado, ou apontar seu celular para esse QR Code aqui e aproveitar as ofertas da Insider, que com o meu cupom SUPER8 você pode comprar as coisas por até 35% de desconto. O meu cupom dá 15%, mas com as ofertas lá do site você pode chegar a 35%. Olha que maravilha. E roupa bacana, confortável e gostosa é o que não falta por lá. Todos os tipos de peças. Belezura? Maravilha. Então é isso. Mais um Super 8 está chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. E tchau. Tamo junto.